poderoso do que ele nascer. Na época de Herodes, Jesus nasceu. Quem era Jesus para o rei Herodes? Um homem que o fez rolar na cama, desde o dia em que alguns homens vieram de longe e declararam: ele está para nascer, ou ele já nasceu. Daquele dia em diante, não havia mais paz para o rei. É rei, que mandava e fazia, que tinha súditos, que já tinha um trono, que já dormia numa cama acolchoada de ouro há muito tempo, que já tinha coroa, que já tinha esposas, que já tinha tributos, que já tinha poder, que já tinha prestígio. Jesus nem bem tinha nascido e já estava incomodando aquele rei, porque o rei Herodes sabia que se aquele menino que disseram que é o Messias crescer, ele perderia o trono. Então Herodes se propõe em matar a criança. Final da história de Herodes, ele morreu antes. Ele perseguiu, Maria e José fugiram para o Egito. Tempos depois o anjo avisou: olha, aquele que perseguia já era. O rei já era. O rei incomodado com o menino de Belém já era. Passou. Tudo indicava que este rei era rei desde pequeno. Amém, irmãos? Para os reis daquela época, eles reconheceram que Jesus já era rei desde pequeno. Não precisava estar assentado num trono. E eu digo, meu amado, quem é rei no trono ou fora dele. Jesus era rei no céu, é rei na terra e em qualquer parte do universo. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Se como criança ele já fazia Herodes rolar, imagina se Herodes tivesse aguentado até os 30 e poucos anos. Tinha tido infarto de vê-lo. Jesus, para as pessoas daquela época, foi para uns um grande homem, para outros ninguém. Ao mesmo tempo que algumas pessoas olhavam para ele como uma ameaça, outros olhavam para Jesus como uma esperança para suas vidas. A Bíblia narra que muitas pessoas reconheceram Jesus e não chamaram ele de Elias, muito menos de João Batista e nem sequer de Jeremias, mas de o Filho de Deus. As pessoas e os povos que os judeus menos esperavam, assim como os samaritanos, reconheceram quem Jesus era. Eles tiveram uma resposta decisiva, definitiva e definida sobre quem era Jesus para eles. E eu pergunto mais uma vez, baseado no título dessa mensagem essa noite: quem é Jesus para você? Se perguntassem isso para uma mãe, para um pai, pessoas pacatas, longe do povo, da fama naquela época, muitos deles diriam: ele é o Filho de Deus, ele passou por aqui, ele é maravilhoso, ele é um homem diferente de todos, sublime, ele é tudo para mim. Quem é Jesus para você quando você vai trabalhar? Quem é Jesus para você quando você vem para a igreja? Quando você levanta de manhã? Quando você entra num ônibus? Quem é Jesus para você? Quando você está no carro, na moto, longe da esposa, longe do marido, longe dos filhos, longe da igreja? Quem é Jesus para você na hora das festas, do prazer, da alegria? Quem é Jesus para você na hora da lágrima, do luto e da dor? Se ele não for o mesmo em todos os ambientes e em todos os momentos, você ainda não conhece Jesus. Ou então você está longe dele. Porque quem conhece Jesus
tem esperança na prosperidade e na pobreza. Confia em suas palavras, na vida ou na morte. Crê plenamente no que ele disse, na tribulação ou na paz. Na alegria ou na tristeza, porque casou com ele. Ele é o Senhor em todos os momentos. Ele é o meu Deus em todos os instantes. Ele é tudo para mim. Eu não sei se há alguém aqui que é ateu e não crê em Deus. E eu quero encerrar exatamente dizendo uma coisa para você que me vê, que me assiste ou que está aqui e que não crê em Deus. Você vive perambulando por aí, mas não crê em Deus. Não consegue crer em Deus. Eu digo para você, me ouça. Como você não crê, eu não falarei de fé. Não vou apelar para a fé. Eu vou entrar no mesmo âmbito em que você se encontra nesse momento. Eu digo para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, talvez exista Deus. Talvez Deus existe. Talvez Ele te ama. Talvez Jesus Cristo seja o Salvador. Talvez Jesus Cristo seja o Senhor. Talvez Ele tenha morrido mesmo pelo pecado do mundo. E talvez Ele tenha ressuscitado mesmo ao terceiro dia. Talvez Jesus seja o Filho de Deus. Talvez Jesus seja a única esperança que você tem. Talvez Jesus pode ser aquele que vai advogar a sua causa um dia. Talvez. Só depende de você. Quem Ele é para você. E é exatamente nesse pensamento que eu digo para os irmãos aqui. Uma vez sobre conjuração perguntaram para Jesus quem Ele era. Porque nós sabemos que Pedro respondeu, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, olha, primeira resposta que me agradou. E isso não veio de você, Pedro. Você não tem essa capacidade. Isso foi revelação direta do meu Pai lá no céu. Se tem alguém aqui que reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu digo para você, meu irmão, não foi por capacidade. Então Deus existe, siga-o. A palavra que Jesus respondeu está em Marcos, no capítulo 14. Versículo 60 em diante. Jesus estava sendo julgado num tribunal desqualificado, imoral, e eles estavam pressionando Jesus, perguntando para ele quem ele era. E Jesus se mantinha em silêncio, um silêncio profundo, porque quem ele era aquele homem que andou pelas ruas de Jerusalém, era aquele homem que ressuscitava os mortos, era aquele homem que salvou vidas. Esse era Jesus. E por que eles perguntavam para ele? Porque eles queriam saber da boca de Jesus. Porque tamanha arrogância em não reconhecer quem ele era. Então o negócio era sobre a força, sobre o poder e a autoridade da religião que Jesus havia ameaçado, somado ao império daquela época, que era o Império Romano mundial. Então eles tentam coagir Jesus de todas as formas, e Jesus se mantinha em silêncio, e isso já não suportava mais os religiosos. E então a Bíblia descreve, Marcos 14,